A paz do Senhor, meus amados, somente as Escrituras, nada além das Escrituras. Hoje, irmão, eu estava fazendo um devocional aqui em casa, no livro de Atos, capítulo 20. Só uma notinha de rodapé. Gente, se vocês não sabem por onde começar a ler a Bíblia, eu já li 5 vezes, mas se vocês não sabem por onde começar um livro assim que vocês querem começar a ler, comece por Atos. Estou no capítulo 20. Todos os capítulos têm mensagens de Deus para os nossos dias. O livro de Atos é fantástico. Então não percam a oportunidade de lerem Atos dos Apóstolos. Capítulo 20 de Atos, versículo 1 e 2. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. O capítulo começa falando, cessado o tumulto. Mas que tumulto é esse? No final do capítulo 19, nos conta que Paulo estava pregando em Éfeso. E os comerciantes daquela cidade começaram a reclamar de Paulo por causa da mensagem que Paulo estava pregando, que era Jesus Cristo. E quando a mensagem do Evangelho entra, as práticas erradas acabam. Então as pessoas deixavam de comprar aquelas lembrancinhas da grande deusa Diana. Então eles estavam perdendo lucro, eles estavam perdendo dinheiro, porque eles vendiam essas lembrancinhas. Então esses artífices estavam perdendo o lucro com o turismo daquela cidade. Então eles criaram um grande tumulto, criaram uma assembleia, um grande tumulto contra Paulo e seus amigos. Então eles começaram a criar uma confusão tão grande, mas foi uma confusão tão grande, que todo mundo queria pegar Paulo para acabar com Paulo. Só que o interessante do capítulo 19, a partir do verso 23, nos conta que tinha muita gente lá que estava no tumulto, mas não sabia nem porque estava lá. Tinha muita gente que estava gritando, viva a grande deusa Diana! Mas tinha gente que não sabia nem por que estava gritando. Muita gente começou a ver os outros gritando, começou a gritar também. E é um ensinamento para a gente. Muitas das vezes a gente vê alguma confusão acontecendo, seja dentro da igreja, ou seja fora da igreja, e a gente se mete, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Tem gente que se mete na vida dos outros e não sabe nem a verdade que está por trás, que fica gritando, não, fulano é isso mesmo, não, ciclano é isso mesmo, não, sabia que fulano fez isso, sabia que fulano fez aquilo, mas não sabe de nada, é porque os outros estão gritando, você vai lá e grita também. Então assim, vou fazer igual o senhor Malafaia fala, gente, deixa de ser idiota, para de entrar numa confusão que vocês nem sabem por que surgiu a confusão. Vocês nem sabem o que está por trás da confusão. Gente, para com isso, é uma questão de inteligência. Mas o que começa a falar no capítulo 20? Cessado o tumulto. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês fazem quando o tumulto cessa? O que Paulo fez quando o tumulto cessou? Ele ficou parado, com medo? Não. Um monte de gente queria me matar porque eu comecei a pregar o evangelho? Não. O que diz no versículo 1 e 2? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. O que Paulo fez? Continuou pregando o evangelho. Então, quando cessar o tumulto, continue fazendo a obra de Deus. Não para, não deixa de fazer as coisas, porque, ai meu Deus, as pessoas, o que as pessoas vão falar? Ai meu Deus, eu posso morrer. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer quando cessar o tumulto. Porque o tumulto, ele quer te paralisar. Sabia que o tumulto quer te paralisar? Sabia que o tumulto quer fazer você desistir? Vocês lembram de Neemias? Sanbalate, Tobias e Gesem. Tudo que eles fizeram para que Neemias parasse de reconstruir
os muros de Jerusalém? Olha só o que está escrito lá. Olha só o que esses 3 fizeram. Eles escarneceram e zombaram de Neemias. Quando Neemias estava começando a reconstruir os muros, eles começaram a falar: vai vir uma raposa aí, vai bater no muro, vai destruir esse murinho aí, vagabundo aí. Escarneceram, difamaram. Olha o que eles fizeram. Ameaçaram Neemias. Falaram que Neemias estava querendo virar rei. Estava reconstruindo o muro porque ele estava querendo fazer uma rebelião, virar rei. E eles começaram a ameaçar, falando que ia matar Neemias. Está lá no capítulo 4. Capítulo 4, do verso 7 em diante, vocês vão ver. Que eles começaram a ameaçar Neemias. Não, a gente vai matar Neemias para que ele pare com essa obra. O que Neemias começou a fazer? Neemias botou o povo com uma mão com as enxadas, com as ferramentas para as obras, e com a outra mão com o quê? Com o escudo, com as armas, para ter segurança. Então, com uma mão eles faziam a obra e com a outra mão eles se protegiam, eles lutavam. Então, gente, cessado o tumulto, ou até no meio do tumulto, continue fazendo aquilo que foi chamado. Continue fazendo aquilo que foi chamado. Sanbalate, Tobias e Gesem também, o que eles fizeram? Eles criaram uma distração. Eles começaram a chamar Neemias. Não, Neemias, vem para cá. Vem cá. Vamos conversar, vamos bater um papo. Só que a ideia deles era parar a obra. Não tinha nenhum papo, não tinha nenhuma solução, era só parar a obra. Só que Neemias foi advertido por Deus. Então ele falou: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então não termine a sua grande obra por causa do tumulto, porque uma hora o tumulto vai cessar. E aí, cessando o tumulto, o que você vai fazer? Vai ficar parado, chorando, se lamentando? Ai meu Deus, olha que grande tumulto. Ou será que você vai continuar fazendo as coisas? Ou será que você vai continuar fazendo a obra de Deus? Cessado o tumulto, Paulo foi pregar o Evangelho. Cessado o tumulto, continue fazendo aquilo que Deus te chamou, aquilo que você foi chamado. Amém? Não parem por causa do tumulto, porque tem muitos Sanbalates, Tobias e Gesem por aí que querem fazer vocês pararem de qualquer jeito. Mas faça como Paulo. Continua fazendo as coisas. Lembra de Davi, o irmão dele? Ele foi falar um negócio pro irmão, o irmão começou a reclamar. O que ele fez? Se dirigiu a outro e falou a mesma coisa. Tá, meu filho? Quando surgirem esses 3 aí, Sanbalate, Tobias e Gesem, se dirige a outro e continua falando a mesma coisa. Pregue o Evangelho. Cessado o tumulto, pregue o Evangelho. Amém? Deus vos abençoe. E, gente, leem Atos. Porque se tem um livro da Bíblia que precisa ser lido, é Atos dos Apóstolos. É fantástico. É fantástico. Dá para fazer uma série de mensagens. São 28 ou 29 capítulos. E eu tenho certeza que você pode fazer 28 pregações e até mais, se bobear. É fantástico.